Olá, a gente começa o nosso módulo 2. Antes de começar o módulo 2, vamos fazer aí alguns comentários sobre o artigo que eu deixei como atividade para vocês. Lembrando, se vocês não quiserem fazer o artigo, não tem como eu saber se vocês leram ou não o artigo. Não tem como eu saber, tá? Então, se você, caso não queira ter lido o artigo, ok. Caso você não queira ter feito o exercício, ok. Só que não se esqueçam, porque o artigo vai cair na prova. Alguma questão claramente modificada também vai cair na prova, tá? E lembrando que você precisa tirar uma nota mínima para poder receber o certificado, tá? Então, se você, caso não consiga essa nota mínima, você tem o direito de refazer a prova, sem nenhum tipo de custo para você. Só que caso volte a ter uma reprovação, aí você vai ter que pagar uma taxa para poder fazer pela terceira vez, tá? Então, por mais que não seja obrigatório, acaba meio que sendo obrigatório, porque você pode perder questões por bobagem, né? Então, a tradução aí do nosso artigo, né, que é o artigo que vocês deveriam ter lido, que é The Importance of Understand the Regulation of Bacterial Metabolism, ou em português, né, ou em tradução literal, a importância de entender a regulação bacteriana no metabolismo. Tem tudo a ver, né? A nossa primeira aula foi sobre introdução ao metabolismo, então a gente viu o que é o metabolismo, o que compõe o metabolismo, para que serve o metabolismo. Então, esse artigo tem tudo a ver, né? Então, afinal de contas, também a importância em bactéria. Não se esqueça que é um curso de bioquímica bacteriana, tá? Então, ele foi escolhido em razão disso, certo? Aí eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a leitura do artigo. É claro que interpretação vai de qualquer um, mas em relação, eu fiz os comentários aqui, por isso que eu tô olhando para cá, tá? Mas em relação ao contexto e importância, né, o artigo aí ele vai destacar as aplicações biotecnológicas. Eu sou bacteriologista industrial, então essa é a minha área, essa é a área que eu sei falar, essa é a área que eu tenho algum tipo de conhecimento, porque eu falo isso. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que nada sabemos, né? Só sei que nada sei. Então, se eu tenho algum tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento é em bacteriologia industrial, tá? Então, eu vou acabar escolhendo algo que eu sei para poder falar para vocês. Afinal de contas, não faz o menor sentido montar um curso sobre algo que eu não domino, que eu não sei, que eu não tenho ideia. Então, o artigo ele vai focar aí nessa questão biotecnológica, tá? Como, por exemplo, a produção de compostos por meio de fermentação. Fermentação é um conceito que, embora seja aplicado na literatura, eu ainda não mostrei aqui como você faz uma boa leitura de artigo. Eu vou usar isso em outra oportunidade. Por quê? Porque esse é um artigo de opinião, então ele não é muito bom para mostrar esses macetes de como você faz uma boa leitura de artigo. O ideal seria ter introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão, coisa que esse artigo não segue muito esse padrão, então eu vou deixar para um próximo artigo, tá? Para poder mostrar esses macetes. São pequenas, são coisas bem simples, mas que ajudam muito na hora da leitura, tá? A terminologia fermentação nos lembra de respiração anaeróbia, tá? Que a gente também viu um pouco na primeira aula, mas a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. E não está muito correto. A gente fala disso no curso de princípios de bioprocessos, e a terminologia fermentação não é muito bacana, não é muito legal de ser trabalhada, tá? Geralmente a gente fala de cultivos em bioreator, certo? Então, fala também da questão de manejo de resíduos em descontaminação em locais poluídos. Então, a gente usa muito pseudomonas para poder fazer descontaminação de locais. E da manipulação genética para melhorar aí as suas qualidades, suas capacidades, né? Então, o tal do chassi biotecnológico, onde você vai pegar uma bactéria,
Você vai entender como essa bactéria funciona, como todo... Isso aqui é um cortador de unha, mas serve. Como que ela funciona, como que ela trabalha. E mediante a isso você vai conseguir aplicar modificações genéticas para que ela faça aquilo que você deseje que ela faça, que ela produza, que ela sintetize, que ela degrade, tá? Tem aí os desafios também que é colocado no artigo, né? Os desafios que a gente tem, que é o desafio da engenharia genética. Afinal de contas, o Jurassic Park, que é o meu filme favorito, ele é uma coisa, a realidade ela é outra, totalmente diferente. Então, no filme é muito fácil você misturar genoma, gene de lula com sapo, com dinossauro, e aí forma lá o Indominus Rex, que é do filme mais atual, filme de 2015. Mas até mesmo no primeiro filme ele fala lá dos preenchimentos de lacunas com DNA de sapo. Parece ser muito simples de ser feito, mas não é algo simples de ser feito, e a questão genética é uma questão que envolve aí o conhecimento de todo o metabolismo. Porque quando você fala, eu sei qual é o gene que vai fazer com que seja fabricado um composto químico de interesse industrial, e esse composto químico de interesse industrial ele vale bilhões de dólares, e é só eu tacar gene lá na bactéria, né? Ou seja, é só eu pegar um pedacinho de DNA que fabrica esse composto, pedir para a bactéria ir traduzindo, produzindo e tá tudo resolvido. Não é assim que funcionam as coisas, tá? Então essa questão genética, ela é um tanto quanto trabalhosa. A gente trabalha aqui no grupo de pesquisas com essa questão e a gente manipula a bactéria, e mesmo manipulando, ela não trabalha da forma que a gente espera. Por quê? Porque uma coisa vai levar como consequência a outra. Então, se você modifica geneticamente uma bactéria, você está manipulando ou modificando, você está consequentemente modificando o metabolismo dela e todo o comportamento metabólico. Então, o que você espera obter, você não obtém. Você acaba não obtendo, tá? Ele fala aí também dos métodos de modificação, ele fala dos desafios e complexidade, que é o que eu acabei de citar um pouquinho aqui, tá? E as estratégias, dificuldades em desvendar, a importância. Bem, é um artigo simples, é um artigo curto, é um artigo direto. Se você teve bioquímica, se você teve microbiologia, você conseguiu entender muito bem esse artigo. Se você não conseguiu entender e o que eu acabei de falar também não ajudou em nada, você me manda um e-mail para a gente poder falar um pouco mais sobre esse artigo, tá? Mas em termos positivos, né, bactérias são amigas e não inimigas, entender o metabolismo bacteriano, entender como ele funciona, entender como são suas características e quais são as consequências de modificá-lo e manipulá-lo, pode nos levar a produzir muitos tipos de fármacos, muitos tipos de insumos farmacêuticos, até mesmo alimento, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da escolha desse artigo. Caso você não tenha entendido, caso esse vídeo, essa parte da aula não tenha entendido, não tenha feito você entender também, me contacte.